gente está falando de evolução de redes sociais, mas você também teve várias evoluções de locais e plataformas, né? Você começou no teatro, aí depois você foi para a TV, aí depois você foi para o cinema, e agora nos streamings, e número 1 em todos os países. A gente queria fazer um momento flashback justamente para entender esse seu começo, esse seu caminho. Bom, minha trajetória é assim, eu comecei a minha carreira com 15 anos, né? Como que é a carreira? Entrei pro teatro com 15 para 16 anos, para fugir do bullying, né? Porque na minha época não existia nem essa expressão bullying, né? Era só o pele mesmo, né? E eu não queria ser o gordinho que todo mundo ia sacanear. Aí o primeiro caminho que eu escolhi foi o caminho da agressividade. Então eu fui expulso de 3 colégios. Eu chegava no colégio, olhava o cara mais forte, arrumava uma merda com o fortão, o bonitão do colégio, que era pra ou apanhando ou ganhando, eu não queria saber, mas eu arrumava uma porrada mesmo. O pessoal fala assim, não mexe com esse cara, que esse cara é maluco. Então, já não era mais chamar de gordinho. Só que isso me livrava a coisa de se chamar de gordo. Fui muito, mas assim, diminuía bastante. Mas me afastava, porque ninguém queria ficar perto de um cara que era agressivo. Sim. Só se aproximava de mim quem falava assim, porra, baixa naquele cara pra mim. Eu comprava a briga dos outros, trocava o boneco do He-Man, dá um boneco do He-Man que enfia porrada no cara. Eu era desse cara assim. Era tipo matador de aluguel. Valentão. Por um boneco do He-Man. Um boneco do He-Man, na época, Forte Apache, a porra toda. Aí eu falei, cara, você tá me afastando. Aí, na década de 90, teve um filme, os jovens não vão conhecer, mas vocês já ouviram falar, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Que é Jessica Rabbit, foi uma renovação em Hollywood, que era animação com live action, né? E aí tinha uma frase, porque a Jessica Rabbit, que era uma pin-up linda, que quem fazia era Kim Basinger, que fazia a voz, ela namorava com o coelho, que era o Roger Rabbit. E aí o cara pergunta pra ela, o detetive pergunta pra ela assim, você é uma mulher linda, que todos os homens desejam, por que você tá com esse coelho? E aí ela fala assim, ele me faz rir. Ali, cara, caiu uma ficha na minha cabeça, que eu falei assim, cara, quem faz rir transforma, o riso transforma. Quem é da comédia, nós temos um poder na nossa mão muito interessante, que é o poder da transformação de um ambiente. Se eu chego aqui para gravar o programa com vocês, o nosso podcast aqui, mal-humorado, tipo, cara, demorando isso aqui para começar, pô, essa água não está gelada. Eu vou criar um clima em vocês duas, em toda a equipe que está aqui, de tensão, deixar todo mundo meio assim, caralho, tomara que essa porra acabe logo. Porque está todo mundo desconfortável. Se eu chego aqui brincando, mexo, brinco, você descontrai o clima, você fica à vontade para me perguntar o que quiser e eu para responder do jeito que eu quiser. E a gente consegue transformar isso num bate-papo. Voltamos para o humor popular, que é aquilo que eu falei. Bom, mas enfim, aí eu descobri esse lugar que eu tinha que ser um cara divertido. Aí eu comecei a ser um cara engraçado, ouvia todos os discos do Costinha, do Chico Anísio, na época era LP. Sou de época, tenho 48 anos. Então, botava os LPs para ouvir e tal, não sei o que, contava piada na sala. Mas eu não queria saber de aula. Isso foi me rendendo reprovação e o cacete a 4 e tal. Aí até que deu uma merda no colégio. Mas peraí, nesse momento que você começou a contar, porque você tinha afastado todo mundo. Quando você mudou essa chavinha? Agregou muitos amigos e namoradas, porque também era muito difícil namorar. Porque eu dizia que eu era um namorado pantufa, né? Em casa era gostosinho de usar, né? Na rua dava uma vergonha do caralho. Eu já sofri isso, de estar ficando com uma menina e a menina falou assim, não conta pra ninguém que a gente ficou não, hein? Pô, era pra foda. ela não ser zoada. Pra ela não ser zoada, você tá ficando com o gordo. Mas Nossa, quando você vira um cara engraçado, você vira o cara que toca violão no luau, né? Que aí tu é interessante. Então, assim, através do humor, eu comecei a me descobrir, inclusive, com a minha vida amorosa. Ser um cara interessante, ser um cara divertido e tudo mais. É usar o humor como uma máscara mesmo, né? Como uma fantasia para que as pessoas desvinculassem só a imagem do preconceito em cima de mim. Eu fico muito feliz que na geração de hoje, isso está muito diminuindo, Meu Corpo, Minhas Regras, todos esses movimentos que a gente está vendo nas redes sociais e tudo mais, que é isso, assim, o que é o belo, o que não é o belo, né? Só mesmo a Graziane sabe o que é o belo. Mas é piada merda, caralho. Piada merda que vem agora. Eu não vi essa chegando. Eu não vi chegando. Nem eu, saiu. O cérebro... É que nem pum, sai. Aí, mas, aí a psicóloga do colégio viu que eu tava só fazendo merda, já tinha sido expulso, virou pra minha mãe e falou, bota esse garoto no teatro, porque ele leva jeito. E aí, com 16 anos, porque eu inventava histórias, eu só queria bagunça, não queria saber de colégio. Com 16 anos, eu entrei pro teatro. Aí, logo com 6 meses de curso, eu fui chamado para fazer uma peça chamada Aurora da Minha Vida. Igual quem toca violão, a primeira música era do Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Aurora da Minha Vida. Todo mundo na minha geração começava a fazer essa peça. Aurora da Minha Vida. Aurora da Minha Vida, não, Alves de Souza. E aí eu fui fazer essa peça e era um personagem que era dramático, não era cômico.
Eu fazia um garoto que tinha... ele tinha um espectro autista e era uma peça que se passava na época da ditadura e tudo mais, e tinha uma suspeita de eu ter matado meus pais. Era um personagem mais pesado. E nós fizemos todos... E aí eu fiz um teste, passei para esse personagem. Nós fizemos todo o circuito de um festival que tinha no Norte e Nordeste. Eram 8 festivais. Dos 8 festivais eu ganhei 7 prêmios, melhor ator. Com 6 meses. Com 6 meses fazendo curso. Eu falei, opa, me achei. Achei minha tribo, né? Não sei se pode falar isso hoje. Achei minha turma. Uhum. Então, achei minha turma. E nesse achei minha turma, aí eu comecei a ser esse cara, que eu era o primeiro da companhia. Eu era o que todo mundo queria fazer grupo comigo no teatro. E aí, dali foi uma transformação. Aí parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Aí, dali, eu fiz uma outra peça, que era de um festival, de um curso de inglês chamado IBEU. Era um curso de inglês chamado IBEU. Aí, eles faziam um festival de teatro estudantil. E aí eu ganhei, você podia fazer uma bolsa de 3 a 6 meses, ou na Inglaterra, escolher, ou nos Estados Unidos. Eu escolhi os Estados Unidos, fui para Nova York. Isso e era para ficar anos? 6 meses, com 17 para 18. Caraca! Aí eu... Não, já tinha 18. Aí eu fui para Nova York, ia ficar 6 meses, fiquei 1 ano e 8 meses. Nessa época, a sua família, você morava com seus na pais Ilha do ainda? Governador. Na Ilha do Governador, E como é que foi pra eles isso? Um horror, odiaram, porque acharam legal no início. Ê, teatro, depois, caralho, teatro. Ih, meu Deus, vai dar merda. Durante muito tempo a minha mãe falava assim, meu filho faz teatro, mas tá estudando. Né? Uhum. Tinha essa visão. Aí quando eu fui pra Nova York, não, deu aquele glamour, mas teve a coisa de não querer que eu ficasse longe de casa. Aí eu fiquei um tempo, eu estudei porque eu queria ser palhaço de circo. Eu também adoro, né? Você fiz fez uns curso cursos, de palhaço? fiz curso de Circo de Soleil, fiz muita coisa, com o diretor do Circo de Soleil. Fiz muita coisa, assim, eu venho desse teatro circense, daí que vem a minha máscara do palhaço, a minha máscara da comédia mais física, do Jerry Lewis, da coisa caricata. De expressões. Das expressões, das caretas e tudo mais, vem tudo daí, dessa minha formação, desse humor popular. E você sabia inglês já ou você aprendeu lá quando você morou lá? Eu fazia curso, a única matéria que eu gostava era inglês no colégio, né? E fazia curso. Aí fui para lá e lá eu aprimorei meu inglês mesmo. Dali do teatro, a coisa começou a andar bastante, comecei a fazer bastante sucesso no teatro, mas a televisão não aparecia. E até para fazer esse tipo de humor caricato e tudo mais, sempre dizia assim, não, televisão, ó, menos. Eu tenho uma história maravilhosa. Fui fazer uma novela. Grande amigo meu, Luciano Sabino, diretor, Luciano Sabino, dirigiu uma novela chamada... esqueci a novela também, muitos anos atrás isso. E a Letícia Spiller, era mocinha e tal, Floriano Peixoto, e tinha uma criança que era raptada. E eu fazia uma participação na novela que eu era o assessor do Capanga, eu era o... Não tinha nome, era Homem 3. Uhum. Aquelas fases que a gente, precisava de um cachezinho. Aí, Homem 3 lá, que era o suspeito. Aí eu tava num canto de chapéu, uma novela de época, e a Letícia Spiller passava correndo, fulano, procurando a criança, aí passava por mim e falava assim, você viu um menino, lourinho, passar por aqui? Não sei o quê, porque tinham sequestrado o garoto. Aí eu tinha que fingir, falava assim, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém. Essa era a minha frase. Aí, gravando, você viu um garoto passar por aqui? Não sei o quê, aí passou por mim, eu falei assim, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém. Corta! Querido, você é do teatro, né? Aí eu falei assim, sou? Todo orgulhoso. Ele falou, pois é, aqui é televisão, tá exagerado, tá muito caricato. Eu falei, tô? Eu falei exatamente assim como eu falei pra você. Não, tô aqui um tempão, não passou ninguém aqui. Isso foi caricato. Isso era exagerado? Aí ele só, menos, não é teatro. Teatro que a gente tem que fazer maior. Aqui é televisão, é mais natural. Eu falei, tudo bem. Ação. Viu um garoto passar por aqui? Aí eu falei assim, não, tô aqui um tempão, vi passar. Corta! Tá muito expressivo. Ainda eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou? Eu não tava fazendo expressão nenhuma. Aí o cara falou, tá um pouco exagerado. Aí chamou a Letícia, vou te mostrar como é que eu quero que você faça. Aí chamou a Letícia, passa o texto comigo. Ela, você viu um garoto passar por aqui, não sei o quê? Aí o diretor passou a cena assim mesmo pra ela. Luciano, te amo. A gente é amigo, mas eu já sacanei isso pra ele. Ele fez assim mesmo. Fala comigo. Você viu um garoto passar por aqui? Você viu um garoto loirinho passar por aqui? Não vai passar ninguém. Juro pra você. Aí ele olhou pra mim e falou assim, entendeu? Falei, entendi. Quase inaudível. Não, era exatamente assim. Há muito tempo não vai passar ninguém aqui agora. Eu falei, caralho, não vou conseguir fazer isso nem fudendo. Beleza. Gravando. Vem a Letícia. Você viu um garotinho passando por aqui, não sei o que, você foi assim, ó. Obrigado, Rassum. Valeu. Eu falei, nada, imagina. Então, é isso mesmo. Só assim, ó. Aí ela seguiu, o cara ficou ótimo. Melhor assim. Esse foi meu início na televisão. Ficou
cara foi falar ótimo. nada, Não, eu falei, tá ligado? caralho, porque eu não entendi. Eu falei, cara, não ouviu o que o cara falou. Caralho, isso ninguém tá ouvindo. Falei, cara, nunca vou fazer televisão na minha vida. Aí até que, porra, eu comecei a fazer o Chico Isso Anísio. pra comprar remédio no Japão, tem olha um abismo. Nossa, aí o Chico Anísio me vê no teatro, gostou do meu trabalho, me chamou para um programa dele. Isso em 98, eu ia começar no programa dele, minha mulher grávida. Chico Anísio? Chico Anísio, ia voltar um programa dele. Você escutava as piadas dele? Pois é, eu tenho a honra de ter trabalhado com Chico, Renato, porra, Dedé, Seus ídolos. Assim. meus ídolos todos, assim. Eu só não trabalhei com o Golias, que esse partiu antes de eu ter essa oportunidade. Carlos Alberto, da Praça, tive a oportunidade de entrevistar ele. Jerry Lewis, tem a tatuagem com o autógrafo dele, quando nós fizemos o filme. Então, assim, eu tenho graças a Deus, eu sou um abençoado na minha vida nesse sentido, assim. A própria Xuxa, amigos muito queridos, assim, e que eu admiro demais. Mas tava contando isso que o Chico me chamou pro programa dele, só que eu gravou 5 programas, deu um problema lá, ele teve um aborrecimento na emissora, o programa acabou. E eu, tipo assim, minha filha, eu já tinha feito todos os carnês que você possa imaginar, porque a minha filha ia nascer, né? E eu, porra, tudo no cheque pré-datado. Falei, vai voltar a porra toda, né? Vai estourar tudo. Aí eu fui lá na casa do seu Chico, falei, seu Chico, porra, o senhor não tem nada a ver com isso, o senhor me ajuda demais e tudo mais, assim, mas eu tinha acabado de assinar um contrato com a Globo, e o programa não vai mais ter, eu fiz um monte de crediário. Eu não vim pedir dinheiro pro senhor, não, eu vim pedir pro senhor me ajudar para arrumar um emprego. Porque, porra, do teatro ele... Ó, vai começar um programa chamado Zorra Total aí, eu vou falar com o Sherman, que é muito meu amigo, e ele te coloca lá no programa lá pra você fazer uma participação. Aí eu entrei pro Zorra Total falando, seu Saraiva, o senhor por aqui. Era a única frase que eu falava no quadro Francisco Milani, saudoso Milani. Eu amo Francisco Milani. Amo. Era o melhor quadro pra mim. Eu amava. Eu era o médico que entrava no final. O que que aconteceu? O senhor por aqui! Eu falava isso. Seu Não, Saraiva... não tô aqui, não. Não tô aqui, eu tô não sei lá no aonde. seu- Eu era o Nossa, cara que entrava, era o da boina, não tinha nem nome. E eu lembro que quando ele, enfim, faleceu, Faleceu. que você chegou a fazer alguns quadros sendo ele. Eu lembro que eu falei assim, cara, não Foi dá meu pra último ler porque ele é muito personagem. fofo. Foi meu último personagem no Zorra Total. Isso é a minha história, que eu tenho também um grande orgulho. Eu tenho muitas histórias de superação na minha vida. Eu sou um cara de muita sorte e de muitas histórias. A minha história, que eu acho muito bonita, é que eu comecei no Zorra falando uma frase no quadro do Francisco Milani, do Saraiva, e terminei o Zorra depois de 11 anos sendo o Saraiva. Então, assim, depois de todo o sucesso que eu fiz como dupla, depois de todo o sucesso que eu fiz da minha carreira na televisão, você começa... O falecido Sherman, grande diretor, grande amigo meu, mas era um cara que não sabia nem meu nome. E eu saí do programa depois de um grande sucesso, que virou um programa, um quadro que virou um programa, e eu ainda continuei no Zorra, porque o Sherman não abria a mão de mim, mesmo tendo um programa, eu continuei fazendo o Saraiva até acabar. Mas realmente eu sempre fui um cara com cara de fofo, né? Então, eu não vendia eu falava- vilão. Exato, porque o Saraiva, apesar dele não ser maldoso, Ele ele era ríspido, antipático, né? antipático, A graça era ele falar, não! As Não toque, perguntas não. idiotas, né? É porque- Quer que bote água no copo? Não, bota na minha boca direto. Era assim, tipo assim. Porque assim, na impossibilidade do palavrão da TV, Uhum. você via na cara dele o não seu imbecil. Não, é pra enfiar no... Bota no meu cu essa água. exatamente. Você via na cara dele o ódio, né? Exatamente. E aí, quando você começou a fazer, eu falei, mas é porque não dá pra ter raiva Não dá pra de ter você raiva. falando. Não, porque não eu sempre tô aqui, faço não. o personagem fofo, né? o É. personagem... Não, mas eu sou bem escroto. Mas Que bom que eu tô te passando. aí isso. dali... E aí em 2010, o Cursino, que escrevia o Zorra, entregaram um livro do... Beijo, Cursino. Cursino, te amo muito. Minha voz, eu chamo ele de minha Inclusive, voz. quem não viu o episódio do Cursino aqui, Tem que precisa ver. Maravilhoso. Precisa Cursino ver. é um... Gênio. Foi uma aula, impressionante. É um cara inteligentíssimo. E ele já escrevia pra mim no Zorra, escreveu nos Caras de Pau, escreveu pra mim. Não, 1000 anos, então, por cima. 1000 anos, mas ele era redator final na Globo, né? E aí ele chegou na mão dele aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que o Gustavo Cerbasi, que é o autor, né, um cara que trabalha com economia, queria transformar isso num filme. Fizeram um roteiro, entregaram pra Gulani e os Gulanes não gostaram. Aí o Cursino pegou e falou assim, cara, vamos contar a história de um cara que ganha na loteria. Aí ele escreveu o roteiro do Até que a Sorte Nos Separe 1, que o cara mudou o nome do livro dele, virou Até que a Sorte Nos Separe, tava a capa do livro do Cerbasi, do nosso filme fez tanto sucesso, foi o filme mais assistido em 2012, recorde de bilheteria, blockbuster e tal. E ele falou assim, mas a única coisa é assim, tem que ser com o Hassum. Eu tô escrevendo esse filme pro Hassum fazer.
E aí eu falei, cara, vou fazer. Eu já tinha feito muito filme, né? Eu fazia muito cinema paralelo a isso, muita publicidade. Na década de 90, eu era garoto propaganda de quase tudo que era produto, desde produto para pereba, até supermercado, cerveja, tudo. Fazia muito comercial, mas como esse cara conhecido, eu não sei o nome dele. Nos caras de pau que eu fiquei conhecido como Leandro Hassum, na dança dos famosos, que começaram a saber que toda hora o Faustão, meu grande amigo, meu irmão, falava: essa fera, Leandro Hassum, o pai da Pietra, meu. Ali que eu já fiquei famoso, né? O Robson Nunes fala que é o ator Atá. Assim, tá, exatamente, exatamente. Leandro Hassum, não conheço. Esse aqui. Tá. Exatamente. É exatamente isso. Eu era esse Atá total. Até que as pessoas começaram a conhecer o meu nome, o show, muito sucesso, né? Porque o show que a gente fazia, o Nós na Fita. E as coisas foram acontecendo. Aí o cinema era uma coisa que eu ia fazendo. Muito filme da Xuxa, eu fiz 3 na sequência. É verdade, né? Fiz Abracadabra, fiz Tesouro. Mas era assim, eu já era um cara que eu era encantado pelo cinema. E aí, meu primeiro protagonista mesmo foi no Até que a Sorte Não Separe Um, que o Cossino quis que eu fizesse. E aí eu fiz o filme e tal, 2 meses de ralação de cinema, você acabou de filmar, você sabe, ralação que é cinema. E aí o filme estreou, cara, foi um filme recorde de bilheteria, eu ganhei todos os prêmios. E dali aí teve o 2, teve o 3, aí veio o Candidato Honesto, e hoje em dia eu sou um cara do cinema, sou um ator de cinema, e hoje eu tenho o orgulho de fazer parte de uma plataforma, que é a Netflix, para mim é a maior plataforma de streaming do mundo, né? E eu sou muito honrado de ser um contratado deles, de ser um showrunner da Netflix hoje em dia, e participar do 3º filme mais assistido na plataforma em 10 anos no Brasil. O do Natal? Do Natal. Foram mais de 20... Tudo bem no Natal que vem. Foram 26 mil assinaturas, 26 milhões de assinaturas que assistiram, o que corresponde em torno de 170 milhões de pessoas assistiram o filme. Pelo mundo, Pelo mundo. Cara,